profeta Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz o seguinte: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse texto é messiânico, ele está falando de Jesus Cristo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nestes versos que acabamos de ler, está descrito, está apresentado o maior amor que o ser humano pode receber. Se tem alguém aqui ouvindo esse sermão essa manhã, que tem dúvida se é amado, que tem dúvida se é amada, que tem dúvidas do amor do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, da sua esposa. Nesses versos está descrito o maior amor que um ser humano pode ter. A mais linda história de amor. Há quem diga que temos algumas histórias de amor interessantes. Romeu e Julieta, numa festa, em uma semana, em poucos dias, se enamoraram. Não sei quem conhece a história, já leu o livro. Mas aqui, nesse texto, está a maior história de amor. A humanidade não consegue entender, porque essa história de amor é uma história escrita com sangue. E a humanidade não consegue entender por que Deus, Criador do céu e da terra, na pessoa de Jesus, foi levado ao matadouro como uma ovelha. E foi morto sem reclamar. Foi morto sem abrir a sua boca. Sem se defender. Sem protestar. Sem requerer algum direito. Se entregou. O texto diz que ele foi oprimido, foi desprezado, foi rejeitado e morreu calado. E morreu em silêncio. E para falar sobre essa história, hoje eu quero falar sobre a misericórdia de Deus tem um preço. Eu queria contar uma historinha para vocês, real. Essa história eu ouvi de um pastor peruano chamado Alejandro. E essa história se passa num colégio interno, lá no Peru, lá perto de Lima. Eu esqueci o nome da cidade, um nome lá perto de Peru, perto de Lima, no Peru. E essa história se passa com os rapazes em busca de uma moça para namorar no colégio interno. O pessoal mora na escola. E nesse colégio havia um rapaz muito feio. Ele era muito feio. Chamava atenção a feiura dele. E além de ser muito feio, ele era tímido também. Ele não conseguia falar com as pessoas. E essa história começa no primeiro dia do ano.
os rapazes estavam ali olhando as meninas que estavam chegando, porque vai morar lá, vai ficar o tempo todo. E tem os horários, dorme menina num alojamento, os meninos do outro, e os rapazes estavam ali olhando as meninas novas que estavam chegando para estudar aquele ano. E nessa hora de se conhecer e tal, de repente a respiração deles descompassou, porque chegou uma menina que ela era simplesmente linda. Ela era muito linda, essa menina. E a menina deixou todo mundo de boca aberta. E os mais espertos, os mais bonitos, os mais faladores, os galanteadores foram, né, no decorrer dos dias, das semanas, conforme foi o ano, tentando, né, conversar com essa moça, para namorar essa menina, para conseguir essa moça, que ela era muito bonita. E os mais atirados foram atrás dela e voltavam tristes, porque ela dizia assim: não, eu estou aqui para estudar, eu não estou afim de namorar, não gosto de ninguém, não quero saber de ninguém, não estou aqui para arrumar namorado, eu preciso estudar e tal. E essa menina era muito fechada. E um dia, aquele rapaz feio, que eu falei no começo, estava muito triste. E esse pastor, Alejandro, chegou nele e falou para ele: escuta, o que está acontecendo com você? Por que você está murcho? Por que você está aí triste? E ele falou: é porque eu tô gostando de uma menina. E por isso eu estou triste. Aí ele falou: mas isso aí não é um problema. Nós é que somos jovens, você está gostando de uma moça, isso é um motivo de alegria. Eles estavam no 2º ano do ensino médio. Na época eu não falava assim, lá é outro jeito de falar, mas para a gente corresponde ao 2º ano. E aí eles, não, mas isso aí, a gente está na fase de arrumar uma moça aí para namorar, depois se der certo, ficar firme, firmar, noivar, casar e tal. Isso não é um problema. Você não tem um problema. Você tá... E aí o rapaz disse: mas é que você não sabe de quem eu estou gostando. E aí ele falou: de quem você está gostando? Ele disse: é aquela moça ali, na hora do recreio. Aí ele olhou para a moça, olhou para ele e falou: bom, você tem um problema. Tudo bem, realmente você está num grande problema. Porque você pode tentar qualquer moça daqui, mas aquela, várias pessoas tentaram, fulano, Beltrano foi atrás, e outra pessoa e tudo mais. E ele disse: pois é, mas é dela que eu estou gostando e por isso eu estou sofrendo. Para não perder tempo, o tempo passou e ele, de vez em quando, o pastor Alejandro ia falar para ele, ele não era pastor na época, mas eu conheço ele como pastor, falava assim: e aí, parou já? Já tirou de sua cabeça? Está gostando mais ainda. Só que ele era tímido, então ele não tinha coragem de falar com ninguém, e nem com a moça, nem olhar muito para a moça. E aí ficava de longe sofrendo e tal, não tinha coragem de chegar perto dela. E um dia correu um boato na escola, que aquela moça iria sair do colégio, porque a família, o colégio internato é caro. Tem que pagar para morar, comer, limpeza, enfim. E aí a família deu alguma reviravolta na família dela, que não ia ter dinheiro para manter a escola. E, segundo o pessoal estava falando, o diretor chamou e falou que ela tinha 15 dias. A família dela tinha 15 dias. Se não depositasse o dinheiro, então ela não ia conseguir, ia ter que descontinuar aí os seus estudos. Ele tinha ali poucos dias, né, se não pagasse o colégio. Aquele rapaz, ele era colportor. Eu não sei se vocês sabem como é que faz isso, mas é o pessoal que vende livros. Antigamente as editoras faziam isso, colportagem. Não sei quem já fez, tal. E ele vendia muitos livros para ajudar nos cursos e tal, tudo mais. E ele tinha o ano dele pago. O ano dele, que ele, nas férias passadas, que ele vendeu, ele pagou o semestre. E aí ele tinha o ano dele já pago. E quando ele soube da história que a moça estava perdendo o ano por falta de pagamento, ele não pensou 2 vezes, ele tomou uma decisão. Ele foi até o diretor e disse: olha, eu tenho um ano já pago aqui no colégio, porque eu vendi os livros da editora aqui da escola nas férias, e eu não tenho mais que pagar mensalidade até dezembro, até o fim do ano, e eu quero sair do curso agora, eu abandono a sala, o colégio, mas eu quero deixar as minhas mensalidades para essa moça fulana de tal, e eu quero pagar para ela os estudos até o final do ano.
né, com uma condição, que ela não saiba dessa história, que fui eu que paguei. Né? Não quero que ela se sinta e tal, enfim. E aí o diretor não queria concordar com aquilo. O diretor falou para ele, mas rapaz, você está aí com um ano, né, garantido e tal. E essa moça, vocês são amigos? Ele falou, não. Mas você é parente dela? Ele falou, não. E aí ele insistiu que se o garoto saísse, perderia o resto do ano, ia perder o ano. No outro ano ele ia voltar na mesma série. Quer dizer, um atraso de vida de um ano. E aí... e ele ia ter que vender mais livros para pagar mais. Enfim, o diretor insistiu, mas ele foi irredutível. Ele apenas pediu que a moça não soubesse, terminantemente, que ele tinha pago essa conta. Bom, ele saiu da escola, o pastor Alejandro tentou falar para ele, rapaz, larga de ser boba, a menina nem te conhece, sabe nem seu nome, você vai fazer isso, você não vai conquistar ela com essa atitude. E ele disse, eu sei que ela não vai gostar de mim por causa disso, que eu não vou conquistá-la também por causa disso, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero que ela goste de mim. Eu estou fazendo isso porque eu amo essa menina, e ela está numa situação difícil. E eu estou de longe, sem ela saber, eu vou tentar fazer com que ela não perca o ano. Ele saiu do colégio. E disseram para ela que ela tinha ganho uma bolsa, não sei o que lá, tal, e ela continuou estudando. No próximo ano, ele tinha vendido mais livros, ele voltou. Uma série para trás. E ele voltou. E aí o pastor chegou nele e falou para ele, e aí, tirou da cabeça a menina? Está pior. Eu estou mais apaixonado por essa menina. Não vi a hora de chegar aqui e ver de longe. Ele só via de longe, não falava nem bom dia e tal. E ele voltou gostando ainda mais da menina. E um dia, de tanto ver esse cara sofrer, o pastor chegou nele e falou para ele, vou te dar... por que você não chega nele e fala? Aí ele falou para ele, não, mas eu não tenho coragem. Como eu vou chegar nela? Eu vou falar, como que eu falo? Ele falou, não, você chega nela e fala. Falou, é o seguinte, desde o ano passado, você conta a história, abre teu coração e tal. Ele falou, não, mas várias pessoas foram, meninos bonitos, meninos bem e tal, ela não quer saber de nada. Ele falou, mas você vai sofrer muito, você não vai acabar isso aí. Faz 2 anos entrando para o terceiro que você... Enfim. E aí ele foi. E quando ele foi falar com ela, ela foi dura com ele, ela foi grossa, ela foi prepotente. Você não se enxerga? Você está louco? Como um rapaz como você chega em mim? Você sabe quantos nãos eu já disse nessa escola? E falou. E ele ficou mal. Ele ficou pior. Ele pensou em desistir de estudar de novo, perder mais um ano, eu estava atrapalhando a vida dele e tal. E um dos amigos foi procurar essa moça no mesmo dia. Na hora do intervalo, e falou para ela, você não pode fazer isso com ele. Mas por que você acha que ele é quem? Ele falou assim, você não tem noção do quanto esse cara gosta de você. Ele gosta tanto de você, mas tanto, que no ano passado, você não perdeu o ano aqui porque ele pagou seus estudos. Aí a moça olhou e falou, não, isso aí é conversa, é mentira dele. Ele deve ter falado isso para tentar me conquistar, ou se gabar para vocês e tal. Eu ganhei uma bolsa e tal. E ele falou, não, procura o diretor e pergunta. Deixa o diretor falar para você. Ele abandonou a escola e perdeu um ano, e voltou um ano atrasado para pagar a tua dívida, a tua conta com a escola. Aí ela ficou assim, ela foi procurar, ela não acreditou, disse que havia lá ganho, não sei o que e tal, mas o rapaz mandou ela falar com o diretor, e ela foi na mesma hora na diretoria. Na hora do intervalo ela foi, eu quero falar com o diretor não podia, enfim, ela conseguiu 1 hora para falar com o diretor, e o diretor falou para ela, é verdade. Ele me disse que ele pediu para ninguém contar para você, mas foi ele que pagou todos os seus débitos e pediu para não falar, não sei como você soube dessa história e tal. E ela se sentiu humilhada. E ela se sentiu pequena. Ela chorou e ela falou, por que eu sou pobre assim? Por que um rapaz desse teve que pagar meus estudos? E ninguém me perguntou, ela se sentiu vítima. Ela se sentiu mal. E alguns meses depois, não, a história não acaba.
O rapaz estava contente e o pastor Alejandro falou para ele: e aí, tudo bem? Você está contente? Ele falou assim: cara, tenho uma notícia para você. Ele falou: o quê? Ele falou assim: eu estou namorando. Aí ele falou: tá, ok, com quem? Ele falou: com ela. E o pastor fingiu estar contente ali na hora, tal. Mas depois chamou essa menina e falou para ela: você não pode fazer isso com ele. Faz 3 anos que eu aguento esse cara. E que ele gosta de você, mas ele gosta de você de verdade. E você não pode fazer isso. Ela falou: fazer o quê? Por que não? Aí ele disse: porque você não gosta dele. Você está com ele por pena. Você está com ele por dó, por compaixão. É como se você quisesse compensá-lo pelo que ele fez, porque ele é bonzinho, porque ele é gente boa, e você quisesse pagar de algum jeito o que ele fez lá no passado, que ele pagou seus estudos, mas não vai dar certo. Porque no fim ele vai sofrer muito mais do que ele sofria. E a resposta dela virou um livro que esse pastor escreveu, que eu li. Ela disse o seguinte: olha, eu não estou namorando esse cara por compaixão, alguma coisa assim. Eu não estou namorando esse cara por dó. Eu o amo. Aí ele falou: mas como? Se tempos atrás, uns 2 meses atrás, você falou um monte para ele, mandou ele embora, humilhou e tal. Você tinha todos os rapazes do colégio aos seus pés, você é a moça mais bonita do colégio, você e tal. E você, como você vai dizer que ama esse menino feio e tímido? E ela disse: quando eu soube o que ele fez por mim, eu me senti mal. Eu me senti magoada. Eu me senti diminuída. E eu fiquei pensando alguns dias, não tirava isso da cabeça, porque eu estava mal. E aí, depois de ficar mal, eu comecei a pensar: será que alguém nesse mundo vai me amar assim? Será que nesse mundo alguma pessoa se importa comigo do jeito que ele se importava? Que ele nem queria me falar. Não foi ele que me falou. Será que alguém vai me amar desse jeito, com um amor tão puro, tão lindo, tão desinteressado, que perdeu 1 ano de estudo, e dinheiro, e tempo, sem querer que eu soubesse? Será que alguém vai me amar dessa maneira? Então eu comecei a me perguntar, disse ela: como teria coragem de não amar alguém que me ama desse jeito? De não corresponder? Como ser indiferente? Bom, eles se casaram. Tiveram uma família, filhos. E essa resposta desse caso de amor ficou na minha cabeça. Como teria coragem de não amar alguém que me ama nesse nível? E muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã sem amar Jesus. Muitas pessoas reduzem a vida cristã a um compromisso com uma igreja, que às vezes é chato porque tem gente chata, que às vezes é legal porque tem evento legal, que às vezes é maçante porque o pastor fala muito, que às vezes o pregador que o pastor deu oportunidade não é tão bom, aí você fala: o que eu vim fazer? Que às vezes... Mas as pessoas pensam apenas no relacionamento delas com a igreja. Na reunião, nas reuniões, nos cultos. E sabe por que muita gente não ama Jesus? Porque não entendem o amor de Jesus por elas. Na sua família tem gente assim. Talvez aqui sentado tem um irmão ou uma irmã em Cristo, batizado, mas que não ama Jesus como deveria amar. Por isso não serve a Jesus. Por isso não segue a igreja de Jesus. Por isso não adora Jesus. E por isso não trabalha para Jesus. Porque não ama a Jesus. Não ama Jesus. Ou pelo menos não ama como Jesus deveria ser amado. E por quê? Porque não entenderam o amor de Jesus por eles. Porque se você entender o quanto Ele te ama, se você entendesse o que Ele fez, então você também diria como essa moça: como eu teria coragem de não amar a Jesus depois do que Ele fez por mim, sem que eu soubesse, sem que eu tivesse conhecimento, sem que eu pedisse, sem que eu perguntasse.
E em Isaías 53 está descrito um trecho desse amor. E eu gostaria de explicar hoje em que consiste o amor de Jesus por nós. De onde é que vem esse amor? Por que que você, mesmo sendo relaxada espiritualmente, relapso espiritualmente, por que que você foi alvo do amor de Jesus? Hoje eu quero falar sobre o amor de Jesus. Eu quero falar sobre algo impossível de explicar com palavras. Então minha missão aqui é impossível. Eu vou tentar. Eu quero falar sobre o oferecimento do perdão de uma dívida que você tem. Que eu tenho. Mas não é uma dívida de colégio, de um ano. Não é fácil pregar sobre a complexidade do perdão de Deus. Quinta-feira retrasada, quinta-feira são os melhores cultos dessa igreja. E quinta-feira retrasada eu falei sobre perdão aqui e relacionamento. Não é fácil tentar pregar sobre a complexidade do perdão, porque não é fácil falar sobre o sacrifício substitutivo. Não é fácil mostrar como você foi perdoado, por quê e por quem. E sabe por que não é fácil? É difícil porque nós não entendemos o perdão de Deus. O perdão que nós entendemos é diferente. Nós entendemos perdão de um jeito diferente. Nada errado com isso, mas o perdão que está na nossa cabeça não é o da Bíblia. Por exemplo, quem aqui crê que Deus perdoa pecadores? Levanta a mão. Legal, quase todo mundo crê que Deus perdoa pecadores. O Elcio não crê, né, Elcio? Não levantou a mão? Ah, crê? Mudou? Agora crê. Quem é que crê que Deus perdoa pecadores? Amém. Que lindo, glória a Deus. Maravilha. Mas o perdão que você crê e que nós cremos não é o perdão que a Bíblia explica. É esse o ponto. Me permita dizer uma coisa. Quando nós levantamos a mão agora e dissemos, eu creio que Deus perdoa os meus pecados, eu creio que Deus perdoa os pecadores, nós estamos pensando num tipo de perdão que simplesmente não existe para Deus. Quando você diz, eu creio que Deus me perdoa, o perdão que você crê é um perdão impossível para Deus. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem um filho, e que você tenha, esse menino tem lá, sei lá, 10, 12, 13 anos, 8, 9, não importa. E aí você tem uma flor muito rara, uma flor como se fosse, eu não tenho aqui uma flor segurando, eu queria pegar, mas tudo bem, tem aqui uma flor, é isso aqui. E você chama o seu filho e fala assim para ele, filho, essa flor é muito delicada, é muito rara e é minha. Eu não quero que você mexa nessa flor. Você está entendendo, filho? Entendi, pai. Então você não pode pegar essa flor, brincar com essa flor, mexer com essa flor, tocar nessa flor, é muito delicada, foi muito difícil. É minha, não é sua. Você está entendendo? Entendi, pai. O que você não pode fazer? Não posso mexer nessa flor. Ok, se algum dia você mexer nessa flor, eu vou te dar 3 chineladas no bumbum. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Então o que eu falei? O senhor falou que essa flor é sua e que eu não posso mexer nela. E que no dia que eu mexer, o senhor vai me bater 3 vezes. Ok? Ok. Aí um dia, o pai chega em casa do serviço, você chega em casa do serviço, e o menino não está mexendo na flor, mas ele está pisando nela. Ele está descabelando todo, ele está estraçalhando toda a flor, destruindo a flor. E quando você aparece, o que ele faz? Ele arregala o olho. Quem é pai, ou quem já foi filho, todo mundo sabe como é isso. Ele arregala o olho, ele fica com medo. E aí ele se afasta da flor. E aí você se aproxima. E aí você chega para aplicar o castigo combinado. E qual que é o castigo? Vou te bater. E aí o filho, arrependido, não duvido desse arrependimento. Eu não duvido não. O menino arrependido, amargamente, ele fala, pai, por favor, pai, me perdoa. Quando ele diz isso,
Quando ele diz, pai, por favor, me perdoa, em outras palavras, ele está dizendo assim, pai, por favor, não me bate. Não me bata. Porque é aquilo que estava combinado. É isso que ele quer dizer. O perdão nosso é esse. Pai, não me bata. Aí você olha com dó, um menino com o olho cheio de lágrimas, tremendo. E você olha, fica com dó, o filho vale mais que a flor, tudo bem. Aí você fala, tudo bem. Dessa vez você está perdoado. Dessa vez passa. Você está perdoado. E aí o filho fica feliz e vai embora. Esse menino foi perdoado? Sim. Alguém duvida? Você perdoou. Dentro do conceito de perdão que eu tenho, que você tem, que o menino tem. Do nosso combinado do perdão humano. É mais ou menos assim. É assim que perdoamos. Esse é o perdão que você tem para oferecer e é assim que você perdoa quem tem te ofendido. Como? Cancelando consequências. O perdão humano é um perdão que cancela a consequência. Ah, era para pagar. Tudo bem, não precisa pagar. Então, o que eu fiz com a dívida? Perdoei a dívida. Eu cancelei. Eu suspendi o juízo. Esse perdão, presta atenção, esse perdão que você acabou de dar para o seu filho, ou para quem lhe tem ofendido, é um perdão que simplesmente não é possível para Deus. Não existe esse tipo de perdão para Deus. Esse perdão é uma construção inconcebível para Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Sua palavra é eterna. Porque a palavra de Deus precisa ser mantida. Porque a regra que Deus estabelece não pode ser burlada. O combinado feito por Deus precisa ser cumprido à risca. Não pode ser quebrada essa regra nem por Ele mesmo. Nem Ele pode quebrar essa regra que Ele mesmo estabeleceu. Ele é perfeito. E a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Logo, Ele não pode cancelar aquilo que Ele mesmo estabeleceu, porque Deus não é homem. Deus não é homem. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus é eterno, portanto a Sua palavra também é eterna. Deus é eterno e Sua palavra é eterna. Então, vamos entender isso. Vamos lá, vamos viajar lá no Éden. Lá no Éden, Deus criou Adão e Eva. E aí Deus colocou Adão e Eva no jardim. E Deus disse para eles, especialmente para Adão, que foi primeiro: filho, você não pode mexer nesse fruto. Porque no dia que você mexer, eu tenho que te matar. Certamente morrerá. Então não mexa nesse fruto. Não coma dessa árvore. Porque se um dia eu chegar aqui e esse fruto tiver comido, você vai pagar com a vida. A questão é a seguinte: o que Deus fez? Ele estabeleceu um princípio. Se você obedecer, você vive. E se você desobedecer, você morre. Simples. Desobediência merece morte. Obediência merece vida. O homem, infelizmente, desobedeceu. Deus chegou e o homem tinha comido o fruto. Muito bem. Se desobedeceu, agora tem que morrer. E agora, se desobedeceu, tem que pagar o preço. E o preço é a morte. O homem tem que morrer. É uma lei eterna, dada por Deus que é eterno. É uma lei imutável, porque foi dada por Deus que é imutável. E o preço é a morte. O combinado, o pacto, a lei é soberana, é imutável, é invariável, não tem como. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Isso é um princípio na Bíblia. Desobediência merece morte, obediência merece vida. O homem desobedeceu, então ele merece morte. Agora Deus se dirige ao ser humano. A sentença já está estabelecida. Deus não quis matar o homem ali. Tipo, agora eu estou com raiva, eu vou te matar. Não, era combinado antes.
A sentença já tinha sido pré-estabelecida. A execução tinha que acontecer. Mas um homem, assim como seu filho, que quebrou a flor, o vaso, eu não lembro o que eu falei. E aí ele olhou para você com o olho cheio de água, de lágrimas, e tremendo. Pai, me perdoa, pai, me dá uma chance, uma oportunidade. O homem levanta os olhos para Deus e diz, querido Deus, me perdoa. E quando o homem diz, pai, por favor, me perdoa, o que ele está dizendo com isso? Pai, por favor, não me mate. Eu não quero morrer. E se Deus fosse um homem, ele podia ficar com dó desse homem e podia olhar para ele e dizer para ele, tá bom, filho, dessa vez passa. Eu não vou te matar. Mas é a última vez, porque esse é o nosso perdão. Mas esse perdão é impossível para Deus. Acontece que Deus não é homem. Acontece que Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Acontece que Deus não pode desdizer o que Ele disse. Ele é Deus. Sua palavra é eterna, seus princípios são inquebrantáveis. Ele não pode, se o princípio diz que obediência merece vida, desobediência merece morte, e o homem chora diante de Deus, e chora, e Senhor, eu imploro, tem misericórdia, ajunta as mãozinhas e cai de joelhos, e que bonitinho, eu não quero morrer, não me mate. Pense você no lugar de Deus, especialmente se você é pai ou mãe. Pense você no lugar de Deus, vendo o seu filho que você ama de joelhos, com as mãozinhas postas, com o olho cheio de água, tremendo. Pai, por favor, me perdoa. O que você faria? Porque, por outro lado, veja, eu estou tentando mostrar para você que primeiro Deus não pode quebrar o combinado. Por outro lado, Ele ama o homem. E por uma outra faceta, que eu não quero ficar muito nela, por conta do, senão a gente vai enviesar para uma outra tangente. Mas por um outro lado, está o inimigo de Deus, Satanás, ali, para ver o que Deus vai fazer. Vou tirar o palito. Para ver o que Deus vai fazer. O diabo está ali, Satanás, o acusador, para ver qual a opção Deus vai fazer. Deus vai tomar, Deus vai escolher. Porque, veja, se Deus apenas cancela a sentença, como nós fazemos, tudo bem, dessa vez passa. Se Deus cancela a sentença, o acusador vai dizer assim para Deus, você é um mentiroso. Você não tem palavra. Que Deus eterno é esse? Você diz que se o homem desobedecesse, teria que morrer. Está aí o homem. Desobedeceu, está aí o pecado. E agora você vai cancelar, então você é mentiroso, você não tem palavra, você não cumpre o que diz. Você não segue os princípios que você mesmo estabeleceu. Você diz uma coisa e não cumpre. Veja como é o inimigo. Porque por outro lado, se Deus resolve cumprir a sentença, a Bíblia diz que o diabo acusa desde o princípio. O diabo vai dizer assim, ó, você é abusivo. Coitadinho do homem. Uma fruta. Você acha que é justo? Você acha que vale? Você acha que é compatível? Você vai destruir o homem, você é injusto, você não tem pena, você não tem dó. Isso é abuso de autoridade. Você está percebendo? Estou tentando trazer você na teologia de um jeito simples. Mas você está percebendo a situação que Deus se encontra diante do pecado que nós cometemos? A situação que Deus está diante do pecado? O que fazer? É nesse momento que aparece a figura de Jesus. Glória a Deus. Jesus diz, ok, Pai, o homem pecou e tem que morrer. É um princípio que o Senhor estabeleceu, tem que cumprir. Mas eu tenho um pedido. E qual é o pedido, meu filho? Me deixa me tornar um homem. E ir até eles. E viver entre eles como um homem. Sem usar a divindade, sem usar... Eu quero viver entre eles. A vida deles. E Deus permitiu a encarnação de Jesus.
E foi assim que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim Jesus nasceu da Virgem Maria. Cresceu como uma criança comum. Era Deus. Mas fez um trato com o Pai de que não usaria sua divindade em próprio benefício. Viveu 100% como homem. Teve necessidades humanas, ele chorou, ele sentiu alegria, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele teve sede, ele teve sono, ele sentiu frio, ele trabalhou. Aprendeu um emprego, se cansou. Foi um ser humano exatamente como eu e você. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,15 que ele foi tentado em tudo. Presta atenção, Hebreus 4,15, ele foi tentado em tudo. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Não sei se falei certo, mas sem pecar. Quer dizer, não há tentação que você passe que Jesus não tenha passado. Não há uma nuance da tentação que você passa que Jesus não saiba o que é. Ele teve uma tentação que você não teve, por exemplo. Ele tinha poderes divinos. Pensa nisso. Pensa nisso. Tem uma máxima que diz, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Jesus tinha não apenas poder, mas todo poder. E isso é difícil. Porque dá vontade de trucidar o Herodes, mas ele ficou quieto, conforme o texto que a gente falou. E ele foi tentado, não apenas nas tentações que eu e você temos, mas muito além. Não dá para explicar o nível de tentação que ele foi tentado, mas ele não pecou. 33 anos vivendo sem pecado. Você não consegue apontar um só pecado na vida de Jesus. Jesus é o personagem sobre o qual mais se escreveu livros na história. Pessoas que não concordam com a messianidade de Jesus, pessoas que não concordam com as posições de Jesus, pessoas que amam Jesus, odeiam Jesus, mas ninguém aponta uma falha de caráter, um pecado, um desvio de moral, nada em Jesus. Jesus não teve um pecado sequer, nenhum. E aí ele chega ao Pai para dizer: Pai, o princípio que o Senhor estabeleceu diz que quem peca tem que morrer. Também diz que quem não peca merece viver. Eu desci lá, vivi a vida de um homem, em tudo, obedeci, vivi entre eles, vivi como eles viveram, e não transgredi o princípio que o Senhor estabeleceu. Não pequei, não quebrei a regra. Eu mereço a vida. Eu mereço a vida por ser eterno como Deus, e mereço a vida eterna como homem, porque não quebrei princípio. Eu conquistei esse direito porque obedeci o princípio que o Senhor mesmo estabeleceu. E agora, Pai, na tua lei não diz que não pode haver uma troca. Nenhum momento na lei diz. Então eu quero fazer uma substituição, eu quero fazer uma troca. Eu tenho um plano. A morte que o homem merece morrer porque pecou, quero morrê-la eu. Essa morte. E a vida que eu ganhei porque obedeci como homem, eu quero dar de presente para o homem. Eu quero entregar essa vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E o palco dessa troca é um monte chamado Calvário. Na cruz, Jesus Cristo fez uma troca. Ele escolheu morrer no lugar dos pecadores. E escolheu entregar a sua vida para os pecadores que não tinham saída, que não tinham esperança. A morte que nós merecíamos morrer, Jesus Cristo morreu. E a vida que não merecíamos viver, Jesus Cristo conquistou. E você recebeu tudo isso de graça, sem pagar nenhum centavo. E essa troca Ele fez na cruz. E para entender isso,
Você precisa voltar no tempo quase 2000 anos. Lá na Palestina. No tempo de Jesus. Havia um criminoso chamado Barrabás. Os 4 evangelhos falam desse cara. Não é só Mateus. Os 4 evangelhos falam desse cara. João 18:40 chama Barrabás de bandido. Mas Lucas 23:19 diz que ele era um insurgente e um assassino. Enquanto que Marcos acusa Barrabás de ser um assassino terrível. E Mateus menciona Barrabás como sendo um prisioneiro extremamente conhecido. Na época não tinha jornal, não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio. Para ser um bandido extremamente conhecido, como disse Mateus, significa que esse cara era terrível. E que a fama dele correu a Palestina derramando sangue. Barrabás era um homem terrível, temido, um bandido lendário. As pessoas não tinham paz porque Barrabás estava solto. Todo mundo tinha medo de Barrabás. Chegava à tarde, põe as crianças para dentro, porque parece que Barrabás está por aqui, ficamos sabendo e tal. Matava, assaltava, era rebelde, comunicou uma rebelião. Segundo alguns estudiosos, que eu não respeito tanto, mas tem lá minha admiração, as 3 cruzes eram uma para Barrabás e uma para cada uma dos seus comparsas principais. Tem uma lógica nisso, porque é uma condenação e está lá os 3 prontos. Ninguém tinha paz porque Barrabás estava solto. E um dia Barrabás foi preso. E todo mundo respirou aliviado. Ufa, graças a Deus, esse monstro, demônio, foi preso. Barrabás estava no corredor da morte. E certamente pegaria a pior pena da época. E a pior pena da época era morrer na cruz. Talvez você não tenha parado para pensar o que significa isso na prática. Então eu vou tentar em 2, 3 minutos explicar para você. A morte pela cruz era uma morte cruel. Era uma morte que a sociedade havia criado para se vingar dos bandidos mais desgraçados da época. Porque, vamos jogar limpo, ninguém morre porque furou a mão e o pé. Morre? Morre? Não. Porque mão e pé não são pontos vitais. Você pode arrancar a mão, você continua vivo. Arranca o pé, você continua vivo. Não tem pontos vitais na mão, no pé. Ninguém morre porque fez 2 buracos, um em cada mão e um em cada pé. O marginal era levado na cruz, pregado na cruz, e o sangue ia caindo gota a gota. Mas o cara não morria. Ele ficava ali, exposto, pendurado. Ele ficava ali para ser humilhado. Se pregasse um prego no coração ou na cabeça, tudo bem. Mas não acontecia. O bandido ficava ali como um espetáculo. Por muitos dias, quizá semanas. Exposto. De dia, o sol quente. Eu estou falando sol quente. Eu estou falando de 47 graus. Queimava suas carnes. Ele ficava nu. Exposto. Depois de uma surra boa, de deixar as costas em tiras, ele ficava nu, exposto. E o sol queimava, e queimava, e queimava. E à noite, o frio, o vento gelado. Jerusalém é o ponto mais alto. O frio, o vento frio. 5 graus, dependendo da época. Castigava o seu corpo. Na cruz ele não podia comer nada. A única coisa que a lei permitia era vinagre. Para causar mais dor. Ah, está com sede? Dá-lhe vinagre. E dependendo da resistência do marginal, ele ficava pendurado ali muitos dias. Se o cara fosse grandão, assim como Barrabás, o cara podia durar muitos dias. E gota a gota, o sangue ia saindo. O marginal tinha tempo para pensar em tudo que ele havia feito na vida. Primeiro ele fica com raiva, xinga, briga, depois ele para, e aí ele pensa, ele volta atrás, e chegava um momento que eles podiam até se arrepender de tudo que tinham feito, e não era incomum pedir para ser morto. Por favor, me mate,
Por favor, acabe com o meu sofrimento. Por favor, eu não aguento mais. Acaba isso logo. Eu não vou, pelo jeito, eu vou durar mais 2 dias, mas eu não quero. Acaba com a minha vida. Morte na cruz foi inventada para se vingar dos piores bandidos, dos animais sem alma. E Barrabás foi condenado a essa morte porque ele merecia. Ele estava no corredor da morte porque ele merecia. E quando um marginal que merecia a morte era preso, o governo tinha lá os carpinteiros. Então se chamava o carpinteiro. O carpinteiro ia até o rapaz, o bandido, tirava as medidas da envergadura, as mãos abertas. Fazia uma cruz sob medida para ele, uma cruz que coubesse o rapaz, o condenado. E o carpinteiro foi lá e tirou as medidas de Barrabás. E construiu uma cruz. E a cruz foi pronta, ficou entregue, pronto. Eu fiz a cruz que vai matar um desgraçado que tirou muitas vidas, que desfilhou mães, que desrespeitou mulheres. Mas agora acabou, porque Barrabás vai ser morto amanhã. Mas naquela noite, Jesus foi preso. E vieram os policiais. E veja, Jesus nunca havia feito mal a ninguém. Jesus curou, pregou, amou, perdoou, ajudou, estendeu a mão. Mas em Mateus diz que contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus. E julgaram Jesus falsamente. E condenaram Jesus a morrer na cruz como o pior de todos os marginais. E Pilatos, leia depois João 18 e 19. Pilatos não concordava com a morte de Jesus. Pilatos tentou livrar Jesus da cruz algumas vezes, talvez umas 3 vezes, na Bíblia, no documento. Algumas vezes ele diz, eu não vejo nesse homem culpa. Outras vezes ele diz, esse homem mal nenhum fez. E o Pilatos, então, na tentativa de soltar Jesus, ele se lembrou da tradição de soltar um preso pela ocasião da festa, da Páscoa. Ele decidiu que o páreo seria entre Jesus e Barrabás. De um lado eu vou colocar Jesus, que nunca fez mal a ninguém. E do outro lado eu vou colocar Barrabás, um homem sanguinário, um bandido lendário, conhecido. Esse é o plano. Eu acho que vai dar certo. Mas quando ele apresentou Jesus de um lado e Barrabás do outro, a multidão pediu que soltassem Barrabás e crucificassem a Jesus. Coincidência? Não. A profecia de Isaías 53. No versículo 3, quando nós começamos a leitura, diz, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Ninguém ligou para ele. Ninguém estava nem aí para Jesus. Eu acho que Barrabás ficou sem entender nada. Aliás, eu vou retirar o que eu falei. Se alguém sabe o que significa Jesus morreu em meu lugar, esse cara é o Barrabás. Esse cara é o Barrabás. Ele foi o primeiro a ser livre por causa da morte de Jesus. Veja, em João capítulo 19, diz que era o dia da preparação, um dia antes do sábado. Não se tinha mais, isso significa que não dava mais tempo para fazer outra cruz. Para buscar madeira, chamar o carpinteiro, tirar as medidas, montar a cruz, entregar, como é que abre outra ordem de serviço e tal, não tinha mais tempo. Em contrapartida, existia uma cruz vaga, a cruz de Barrabás. E quando Jesus subiu a montanha do Calvário, levando a cruz, ele precisou de ajuda. Porque a cruz do marginal parecia ser maior do que o tamanho que ele podia suportar. Jesus subiu a montanha do Calvário, levando uma cruz que não era dele, era de outra pessoa. Aquela cruz não cabia, era muito grande para Jesus. Aquela cruz era muito pesada para Jesus.
para uma pessoa da estatura de Jesus. E não me diga que ele estava carregando a cruz de Barrabás. Não, ele estava carregando a sua, a minha. Porque éramos nós quem merecíamos morrer, não Jesus. Lembra do princípio, lembra do que foi combinado. Se você desobedecer, morte. Se alguém aqui desobedeceu, aquela cruz é sua. Mas ele amou tanto, que aceitou a minha condenação, que aceitou a sua condenação. Existe uma polêmica nova, é muito nova essa polêmica, tem uns menos de 10 anos. Jesus não morreu por todos. E a resposta é verdade, ele não morreu por todos, só pelos pecadores condenados. Só pelos pecadores. Então tenha cuidado para não evangelizar a pessoa errada diante dessa polêmica. Quando você for evangelizar alguém, você fala, não, só por... Você é um pecador? Se ele disser sou, então Jesus morreu por essa pessoa. Ali está Jesus. Ali está o Senhor Jesus na cruz. Sem merecer. Pregado. Nu. Sem pena nenhuma. Numa cruz que não era sua. O sol se escondeu. Aleluia. A terra reagiu. Leiam Mateus 27. Enquanto homens estão no Calvário matando o Salvador. Veja, Jesus não é um suicida em potencial. Não, Jesus, como ser humano, Jesus homem, 100% homem, como todo ser humano tem um instinto da conservação da vida, e eu sei disso. Não, na minha cabeça que eu estou falando. Eu sei disso porque na noite anterior, horas antes de ser preso, aliás, minutos antes de ser preso, Jesus orou. E ele sentiu medo. Ele chorou e pediu ao Pai, de joelhos dobrados. Numa pedra, aonde hoje está a esquina de uma igreja chamada Igreja da Agonia. Ali Jesus Cristo agonizou em oração. Volta lá no exemplo que eu dei. Imagina você como pai olhando para o seu filho. Agora imagina Deus olhando para Jesus de joelho no chão, com as mãos juntas, chorando sangue, dizendo: Pai, não quero morrer, por favor, passe de mim esse cálice. Eu sabia que essa hora ia chegar, mas agora que está chegando, eu estou pedindo, passa de mim essa hora. Não tenho tempo. Jesus não desistiu. Talvez ele olhasse para você hoje, para mim, para nós. Talvez ele pensasse no dia 15 de dezembro de 2019. E como você estaria recebendo essa palavra? E ele se levantou e disse: se não é possível passar de mim esse destino, então eu assumo essa responsabilidade. Ele olhou para você em toda a sua complexidade, em toda a sua dificuldade. Eu estou pregando para pessoas difíceis agora. Pecadores são pessoas difíceis, nós somos difíceis. E Jesus olhou para você com as suas manias, com o seu jeito, com a sua dureza de coração. E Jesus olhou para você: pensa nas bobagens que você tem falado ultimamente. Pensa no comportamento ímpio que você tem tido ultimamente. Pensa no seu pior pecado. Jesus olhou para você e levantou daquela pedra e disse: eu aceito morrer no lugar dessa pessoa. O que Jesus está dizendo para você é o seguinte: filho, eu sei que talvez um dia você pode entender o quanto eu amo você. Eu tenho medo de morrer. Eu estou pedindo ao Pai que cancele o juízo. Mas esse é o único jeito de salvar você, morrendo. Eu não sei se você vai entender o que eu estou fazendo.
Eu vou morrer no teu lugar para você viver no meu lugar. Eu não sei se você vai entender, mas eu vou morrer por você porque eu amo você. E Jesus aceitou a cruz. Veja, Jesus morreu não porque perdesse sangue. Jesus morreu não pela ferida na mão ou no pé. Jesus morreu não pelos cravos, ou pelas pancadas, ou a carne aberta das costas, pelas chicotadas romanas. Jesus morreu de amor na cruz. Jesus morreu, o coração de Jesus não aguentou o sofrimento. Sabe quanto tempo um bandido demorava a morrer? 10, 11 dias, 12, 13. Sabe-se notícia de 2 semanas na tradição. Sabe quanto tempo Jesus morreu? Em 6 horas. Ele morreu de sofrimento. Ele morreu do coração. Ele morreu de amor. Ele olhava para você como quem diz: filho, eu estou morrendo porque eu amo você. Você está se perdendo. E o Pai não pode voltar atrás. Ele não pode cancelar a palavra que Ele disse sobre você. Quem aprontou o que você aprontou merece ir para o inferno. Mas eu posso fazer alguma coisa para te salvar. Eu estou indo no máximo que eu posso. Você está entendendo? Eu estou morrendo. Eu estou indo no meu máximo. Você está se perdendo. O que mais eu posso fazer para tirar você desse destino? Esse foi o sofrimento que finalmente levou Jesus à morte. Foi assim que ele morreu. Jesus morreu por amar pecadores. Quando o homem peca, ele vai a Deus e diz: Senhor, me perdoa. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, não me mate. Mas já entendemos que Deus não pode voltar atrás. Então você cai de joelhos, ajunta as mãos, e com o olho cheio de lágrimas, você diz: Pai, eu não quero morrer, por favor, me perdoa, por favor, Paizinho querido, tem misericórdia, eu não quero morrer, Pai. Ok? O que Deus pode fazer a respeito, se Ele não pode voltar atrás? Ele ama você. Por outro lado, você pecou. E Deus não pode voltar atrás. E agora? Agora precisa pagar. Eu termino essa mensagem contando a história de um pastor americano chamado H.M.S. Richards, que quando criança, na idade assim, 12 anos, 13, ele morava numa chácara. E a chácara dele não tinha fruta. E ele pulava a cerca para roubar maçã da chácara do vizinho. E um dia o vizinho descobriu. E chamou sua mãe. E contou para ela sobre os roubos. Ele estava roubando. E a mãe dele chamou ele com uma vara na mão e disse: Você está vendo essa vara? Eu estou, mãe. Você está vendo essa vara, Richard? Estou, mãe. Então a próxima vez que... Hoje vai ficar de graça. A próxima vez que você roubar do vizinho, eu vou te dar uma surra com essa vara. Você entendeu? Eu entendi. O que eu falei? Que a próxima vez que eu pegar uma maçã do vizinho, a senhora vai me dar uma surra. Está combinado? Está combinado. E aí, no outro dia ele resistiu, não roubou. E no outro também não, e na semana que vem também não, na outra também não. Mas alguns dias depois, as maçãs estavam muito vermelhas. Estava muito convidativo, ele estava com muita vontade de comer maçã. E aí ele pulou a cerca, falou: vai ser rapidinho, vou pegar só algumas, umas 4. E ele colocou a manga assim na camisa, sabe? E aí, quando ele pulou a cerca, ele caiu de cara com a mãe dele com a vara na mão. As maçãs caíram no chão. E ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, por favor, me perdoa. A gente já sabe o que essa frase quer dizer. E ela falou para ele: não. Isso já aconteceu 15 dias atrás. Nós temos um trato e você
caiu, você fracassou, você errou. Mas mãe, pelo amor de Deus, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu aprendi a lição, pelo amor de Deus, me dá uma chance. E ela disse, não filho, você já sabia. Eu já combinei com você e agora você vai levar uma surra com essa vara que eu falei. Então o menino fez uma coisa que quebra o coração de um pai ou de uma mãe. Ele ajoelhou diante da mãe. E ajuntou as mãozinhas. E com o olho vermelho. Ele disse, mãe, eu juro, eu imploro. Por favor, não me bata, não me castigue. E o coração da mãe doeu. O coração da mãe amoleceu. Mas ela tinha de ensinar uma lição para aquele menino. Mas por outro lado, ela não tinha coragem de bater nesse menino, porque ele estava de joelhos dobrados, de mãos postas, com lágrimas correndo pelo rosto. E a mãe falou para ele assim, você quer que eu te perdoe? Ele disse, quero, mas é tudo que eu quero. Ela falou assim, então levanta. E ele levantou contente. E ela disse para ele, nós temos um combinado. Você errou. E você não quer pagar. Então eu tenho uma ideia. Toma aqui essa vara. Aí ele segurou a vara sem entender. Ela virou as costas e falou assim, agora você vai me bater. Com toda a força. Você vai me dar uma surra nas costas agora. Porque se você errou, tem que ter punição. Senão onde eu vou enfiar minha cara? Então, senão amanhã quando eu falar alguma coisa, você não vai acreditar. Então agora bata em mim. E o pastor Richardson, ele disse que aquela hora, até aquele momento ele estava chorando com os olhos. Mas a hora que a mãe deu para ele a vara e virou as costas, ele começou a chorar com o coração. E depois ele ficou olhando para ela e segurando a vara na mão. E ele não conseguiu bater na mãe dele. Ele não conseguiu bater na mãe dele. Quando o homem pecou, o homem caiu de joelhos e ajuntou as mãos. E com os olhos cheios de lágrimas, ele disse para o pai, pai, me perdoa, por favor, não me mate. Mas Deus disse, você pecou. Sim, Deus, eu pequei, mas eu fiz de novo. Mas tem misericórdia de mim, não me mate, por favor. E Deus disse, mas eu não posso voltar atrás do que eu falei. Senhor, mas tem misericórdia de mim, eu juro. Eu nunca mais vou fazer do que eu fazia, eu nunca mais vou repetir. Senhor, tem misericórdia. E Deus disse para ele, mas se eu não tirar a sua vida agora, eu vou combinar com você o seguinte. Para eu não tirar a sua vida agora, você vai ter que tirar a vida do meu filho. Você entendeu? O pastor Richard não teve coragem de pegar aquela vara e bater na sua mãe. Ele jogou a vara no chão. Mas nós tivemos coragem de matar o Filho de Deus. Mas nós tivemos coragem de matar Jesus na cruz. Era a única maneira de nos livrarmos da condenação da morte. Jesus não morreu na cruz porque você é bonitinho. Jesus não morreu na cruz porque é gostoso. Jesus morreu na cruz porque era o único jeito. Não tinha outra saída. Não tinha outro jeito. Não pensa que foram os judeus que mataram Jesus. Não, não foi isso que aconteceu. Fui eu. Foi você. Foi o seu pecado. Foi a sua culpa. Foi o seu erro. Era você que tinha que morrer. Porque você é o pecador. Era eu que tinha de morrer. Era eu naquela cruz. Era você naquela cruz. Deus nos ama. Deus não ama você porque você é bom. Deus ama você porque Ele é o seu Pai. Porque Ele é o seu Pai.
Porque foi Ele que fez você. E Ele conhece você. E hoje eu deixo você diante da cruz. E como é que você responde a essa mensagem de amor? Como é que você responde? Porque agora esqueçam o caso de amor que eu contei no começo, do rapaz feio, a menina bonita. Esqueçam o menino da flor que eu contei. Esqueçam agora o Adão e a Eva no Éden. Esqueça agora o Richard com a sua mãe, a vara e o pé de maçã. Agora é você e Deus. A sua história e Deus. E como é que você tem reagido ao amor de Deus por você? Se você gostaria de se recolocar diante de Deus, se você acha que diante desse grito de amor, você precisa se reconciliar, dizendo: Senhor, eu não estava entendendo. Não, eu não estava entendendo. Para mim era um negócio da minha felicidade, para mim era um negócio de eu estar bem, para mim era um negócio de eu prosperar. Não estava entendendo, me perdoa, eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo. Para mim o negócio, se a igreja está legal, se o grupo não sei o quê, se o conjunto tal, se o ministério X, se o pastor Y. Não, eu não estava entendendo. Eu não entendia que era uma coisa pessoal. Era eu naquela cruz. E eu quero receber Jesus do jeito que Ele deveria ter sido recebido na minha vida. 20 anos atrás, 15 anos atrás, 30, eu não sei. Mas se você quer receber Jesus, reconhecer o amor de Jesus, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, outra vez nós levantamos a voz em oração. Obrigado por tua palavra e pela explicação do teu evangelho. Aqui estão ouvindo essa mensagem agora, e outras pessoas que vão assistir. Pessoas, homens, mulheres, pecadores, miseráveis. Pecadores miseráveis, ridículos, como nós, que rompemos ordens eternas do Senhor, achando que o perdão é inconsequente, achando que existe perdão automático, achando que Senhor tem misericórdia. Porque aqui, ouvindo essa palavra do Evangelho, existem homens e mulheres irresponsáveis na tua obra, irresponsáveis com as tuas coisas, com o teu chamado. Mas hoje ouvimos sobre o amor de Jesus por nós. Um amor que antes de nós entendermos, já se entregou. Como não amar uma entrega nesse nível? Como não corresponder a esse ato de Deus? Como não cair de joelhos diante da cruz? Como não nos rendermos de verdade diante dos pés de Cristo, depois de ouvirmos o Evangelho? E nós queremos fazer isso agora. Queremos nos render. Chega. A partir de hoje queremos a vida da redenção. A partir de hoje queremos viver o prisma da redenção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz de nós, Senhor, novas criaturas. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.